Boa noite a todos, a quem eu pude dizer boa noite pessoalmente e a quem ainda não pude. Desejar votos de um bom ano 2016 para quem ainda não desejei. E que esse ano, que vai ser um ano de trabalho, seja, além disso, um ano de luz, de muita paz e de realizações para cada um de nós. Estamos todos a precisar de Jesus nas nossas vidas, mas a cada um de nós de se decidir de ter ou não Jesus nas nossas vidas. E o capítulo de hoje é o capítulo 18 do Evangelho, que nos fala de muitos os chamados e poucos os escolhidos. E hoje nós vamos realmente, de facto, nos debruçar um pouquinho sobre esse assunto e chegar à conclusão de que todos nós fomos chamados. Todos nós estamos aqui porque quando Deus nos enviou nessa encarnação foi para que a gente consiga avançar e evoluir. E fomos chamados. Agora, para sermos escolhidos, cada um de nós vai decidir se é nessa encarnação que é escolhido ou se é só na próxima. Portanto, vamos ver. O capítulo 18, nos primeiros itens de 1 a 9, nos fala da parábola do festim das núpcias, da porta estreita, de que nem todos dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Esses são os 3 primeiros pontos. E sobre a parábola dos festim das núpcias, nos diz o seguinte: falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Este, porém, recusava-se a ir. O rei despachou outros servos por ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei meu jantar, mandei matar meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram uns para a sua casa de campo, outros para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tornou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos deles. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrados. Os servos então saíram pela rua e trouxeram todos os que encontraram, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a tua túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, lançai-o às trevas exteriores, e aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. E Jesus, quando falava por parábolas, hoje a gente olha para trás se diz: mas o que é que ele estava querendo dizer com isso? Porque naquela época os hábitos eram completamente diferentes. E realmente para uma festa de casamento o pessoal tinha que vestir a sua túnica nupcial. E aqui, este que, entre aspas, não tinha sido escolhido, não vestiu a sua túnica nupcial. Assim como todos aqueles que o rei no início tinha escolhido para serem os convidados, também não foram à festa. E esta discrepância de uns serem convidados e não aparecerem, e outros serem convidados, e é aí que chega a máxima do muitos há chamados, mas poucos escolhidos. E a gente vai desenvolver um pouco mais. Nos fala também sobre a porta estreita.
uma porta pela qual é difícil entrar. E nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho a que ela conduz, e quão poucos a encontram. Muitos em Mateus 7, 13 e 14. E tendo-lhe alguém feito essa pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei onde sois. Por-vos-ei a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste das nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá pranto e ranger de dentes, quando vides que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão no festim do reino de Deus. E então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Uma passagem de Lucas 13, de 23 a 30. E Jesus, mais uma vez aqui, nos põe em face de duas situações que no dia a dia a gente tem que se decidir de vai entrar pela porta estreita ou se vai entrar pela porta larga, porque larga é o caminho espaçoso a todo que eles conduz, porque a porta larga de fato nos permite tudo e mais alguma coisa, enquanto que a porta estreita é um pouco uma porta de dificuldade. E me valendo desse Vivendo o Evangelho de Antônio Luiz Filho, tem sobre a porta estreita algo que nos diz: você conhece as próprias imperfeições. É agressivo, mas não age. É invejoso, mas finge. É ciumento, mas não atua. É egoísta, mas oculta. É orgulhoso, mas disfarça. É vingativo, mas se segura. É implicante, mas esconde. É mesquinho, mas não revela. É petulante, mas dissimula. É rancoroso, mas encobre. Não adianta você fazer de conta que não tem defeito e imaginar que está a caminho de encontro com Jesus quando se esquece da renovação íntima. A porta estreita que conduz ao reino de Deus é a transformação moral. Então, de todos esses que ele enuncia, de fato todos nós, se não temos todos, estamos muito perto. Mas de fato a gente precisa da renovação, a gente precisa de se policiar, a gente precisa de se dominar e se controlar. Precisamos de, a cada hora do dia, sabermos o que estamos pensando, o que estamos fazendo, o que estamos pedindo. No Espiritismo sabemos que os nossos pensamentos são imagens que se formam ao nosso lado. Através dessas imagens, que nós não vemos, mas que os espíritos veem, a gente atrai para a nossa beira os espíritos que são afins a esses pensamentos que a gente tem. Então, a nós de nos policiarmos
e de decidirmos o que queremos na nossa vida. Porque tudo aquilo que a gente pensa se produz. E nós só temos que decidir o que queremos do nosso futuro e do nosso dia a dia. Na passagem de nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, em Mateus 7, versículo 21 e 23 nos diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? E então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Temos também muitas vezes já ouvido falar de que Jesus nos ensinou de que quando fazemos algo esperando contrapartida, quando fazemos algo esperando algo em troca, ele diz que esse já tem a sua paga na troca que recebe. Enquanto aquele que faz não esperando nada, esse sim vai receber a sua recompensa mais tarde. E é o fato de fazermos o bem e depois atirarmos a cara que ele fizer. É o caso desse aí que pergunta: Senhor, não profetizamos em teu nome? Se profetizou e se era essa a função dele, não fez mais que a obrigação. Mas na nossa reforma interior é que a gente vai ter que se desenvolver. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. E ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. E se ouve tanto falar de catástrofes. E se ouve tanto falar de casas que são levadas para as enxurradas, de catástrofes naturais, que só acreditando em Deus nosso Pai de bondade infinita, e no Espiritismo, com a sua lei de ação e reação, essa lei única criada por Deus, e só assim a gente consegue compreender porque é que todos esses acontecimentos acontecem, porque uma causa boa tem que ter. Porque Deus só nos dá aquilo que de fato a gente necessita. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Jesus nos disse vezes sem conta e nos deu todas as instruções para a gente poder avançar. Nos fez quais desenhos de como é que a gente tem que fazer. Especificou, exemplificando e vivenciando o Evangelho. E nós continuamos remando e remando, deixando para a próxima. Vamos ver se dessa a gente apanha o barco. E Emmanuel, no Espírito de Verdade, nos vem falar sobre esse mesmo capítulo, sendo como sempre um pouco poeta, e nos fala: sem instrução a máquina é segredo. Mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece. Mas se a convicção abdica, só a atitude define.
Sem programa, o trabalho se desordena. Mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa. Mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem ensinamento, a obra não surge. Mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. E disse Jesus, referindo-se à doutrina ascensão, à divina ascensão, serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que sem chamada não há escolha. Mas que se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Como eu dizia logo no início, chamados, todos nós fomos chamados. A escolha depende do nosso exemplo, da nossa escolha. Se fomos escolhidos ou não, é lógico que se estamos aqui, nós fomos todos escolhidos. Todos temos uma meta. A nossa meta é nos tornarmos espíritos de luz, que nem Jesus. A nossa meta é a evolução até a perfeição. A servirmos o próximo e amarmos o próximo como a nós mesmos. Mas a nós de saber escolher se é para agora ou para quando é. E é essencialmente sobre esse aspecto que hoje a gente se vai debater. Na continuação do Evangelho, tem mais 3 itens. Que muito se pedirá àquele que muito recebeu, que será dado àquele que tem, e que se reconhece o cristão pelas suas obras. E Jesus, em Lucas 12, nos versículos 47 e 48, nos diz: o servidor que soube a vontade de seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará o demente. Mas aquele que não soube de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito àquele que muito recebeu, e prestará contas àquele a quem serão confiadas muitas coisas. É a mesma coisa que a justiça do homem. O homem fez justiça copiando essa máxima de Jesus. Quando alguém erra e é preso por esse erro, se é provado o que ele fez prepositadamente, tem uma pena. Se é provado de que ele fez inadvertidamente, ou sem ser o propósito, tem outra pena. Porque o nosso coração é quem manda. O nosso coração é quem dita as leis. E quando nós atuamos de livre vontade no mal, a gente vai colher. Como Jesus nos disse, a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Nós podemos semear o que a gente quiser. Mesmo nos nossos pensamentos, mesmo nas nossas ações. A gente pode semear tudo. Temos o livre-arbítrio. Deus nos permite ter o livre-arbítrio para a gente fazer o que bem entende. Mas a gente vai colher. E se a gente semear alho, não vai colher batata. A gente vai colher alho, vai colher gualho. Então, vamos nos policiar. No ano passado, o livro Céu e Inferno fez 150 anos. E eu, quando estudamos aqui no centro esse livro, sobretudo lendo a parte final que nos fala das experiências dos espíritos que nos contam por escalas como é que foi o desencarne deles e como é que foi e como é que está a ser a vida espiritual do lado de lá. Quando eles nos contaram, porque isso vai há 150 anos, era a versão dos espíritos naquela altura, mas hoje continua tudo igual, porque o espírito quando desencarna não é por desencarnar que vai virar anjo ou que vai virar demónio,
ele vai ser exatamente do lado de lá aquilo que foi do lado de cá. E quando eu percebi de que nós somos automaticamente captados pela sintonia das vibrações que a gente tem no momento do encarne, aí eu passei a me policiar. Aí, quando eu estava conduzindo meu ônibus e me passava na frente aquele que me corta a estrada e que eu xingava, Jesus me dizia, ele disse, Senhor, me perdoa, não é bem para essa onda que eu quero se eu desencarnar agora. E é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, é se policiar, porque nós temos muito de animal ainda dentro de nós. A gente já veio do mineral, já veio do animal, a gente já está há muitas encarnações no hominal, mas a gente continua com muita raiva, com muito instinto animal dentro de nós. E que a gente só tem que policiar ele. É difícil. Muito difícil. Muito trabalho. E dependendo das profissões de cada um de nós, eu digo, bendito seja Deus que me colocou na profissão que eu preciso desenvolver a paciência. Porque eu tenho que me policiar permanentemente. E qual é essa descrição? Sou condutor de transporte público. Condutor de ônibus. E, portanto, cada um de nós, a gente só tem que se policiar. Porque nós vamos colher aquilo que a gente semear. Mesmo nos pensamentos. E nas energias que a gente tem. E se nós mudarmos, como diz André Luiz, penso que não é nos missioneiros, é nos mensageiros, que olhando a terra do alto, ele podia ver como que os pensamentos de toda a gente tivesse ligado como uma teia de aranha. Os nossos pensamentos todos se unem. E se a gente se policiar, se soubermos controlar as nossas vibrações, através da luz que a gente emana, outras luzes vão se unir às nossas luzes. E esse planeta vai melhorar. Ele está no bom caminho. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 560, nos diz: todos temos que habitar em todas as partes e adquirir o conhecimento de todas as coisas, residindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. E nós não estamos só unidos aqui. Nós estamos unidos a todos os planetas do universo. Porque Deus, nosso Pai, não é nosso Pai só. É Pai de todos os seres do universo. Seres animados e inanimados. Seres como nós, seres como essas plantas, como os animais. Todos somos filhos dele. E não há uma folha que caia de uma árvore sem que Deus o permita. Portanto, nós temos uma força mental que nos permite influenciar o universo. E não podemos duvidar. Porque se duvidarmos dessa força é a mesma coisa que duvidar da nossa existência. É se perguntar se a gente caiu aqui por acaso. E se eu perguntar a cada um de vocês, ter certeza que vocês já encontraram na rua alguém que só pelo olhar, vocês dizem, eu conheço. 90% dessas vezes não conhece dessa encarnação, não. Conhece de outras. E estava conversando com um amigo na semana passada e estava lhe dizendo, ninguém que a gente encontra no nosso dia a dia, que faz parte da nossa vida nesse dia a dia, é a primeira vez que a gente encontra. A gente já conhece outras vidas. Porque, infelizmente, a gente já teve muitas encarnações. Todos nós aqui já nos conhecemos faz tempo. Que bom. Mas continuamos aqui. Pois é. Não é? E no Evangelho, no item 12 desse mesmo capítulo, Allan Kardec nos diz que o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos se há algo que lhe diga a respeito.
Será que nos conselhos que os Espíritos nos dão, seja no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, na Gênese, será que todos os conselhos que os Espíritos nos dão, não há nada que nos diga a respeito? Bendita a hora em que eu descobri o Espiritismo, porque de facto foi lá que eu descobri que essas obras que Allan Kardec publicou e que ele codificou são algo para nos iluminar, para que nós sejamos capazes de melhorar. E aproveitando que eu não falei no início, tem na mesinha da entrada um desdobrável em francês. Découvrez l'espiritisme. Peguem e distribuam. Porque o espiritismo é de facto a luz que nos vem tirar muitas dúvidas. Se torna difícil ser espírita, se formos orgulhosos. Porque se torna difícil a gente ter que admitir que tudo aquilo que a gente está passando é por única e exclusiva responsabilidade nossa. A gente semeou, a gente está colhendo. E se não foi nessa encarnação, foi em outras encarnações. Se torna difícil aceitar isso. Sobretudo quando o sofrimento é grande. Mas, por outro lado, acreditar num Deus infinitamente justo e bom, que nos ama infinitamente, que nos tem dado oportunidades sem fim para a gente evoluir, que nos dará essas mesmas oportunidades até a gente ser espírito de luz, e que continua de braços abertos nos esperando e dizendo: você está errando, deixa lá, amanhã você vai acertar. É uma doutrina consoladora. É aquilo que nos ajuda a enfrentar a vida com um sorriso. É a gente ultrapassar as dificuldades, olhar para trás e dizer: já passou. Porque Jesus nos dá a força para isso. Pobres daqueles que não têm essa força. Pobres daqueles que não conseguem acreditar que existe uma vida após a morte. E que quando perdem um ente querido, vão junto. Metade deles vai junto. Quando não vai inteiro. Portanto, de facto, o primeiro pensamento de todo o espírito sincero deve procurar nos conselhos dados pelos espíritos. Se não há nada que nos diga respeito. Há tudo que nos diz respeito. Há tudo que nos explica quem fomos, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Também, no livro Espírito de Verdade, Manuel nos fala de que buscais. Esta simples indagação do Senhor aos 2 discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo diante da boa nova renascente no mundo. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpretação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirma a caridade real. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno das tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação. Lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre nós, cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? E o que é que cada um de nós busca? Buscamos a felicidade. Mas Jesus também nos disse que a felicidade não é desse mundo ainda. Mas esse mundo pode ser feliz.
Um dia ele vai ser um mundo ditoso, um mundo de felicidade. Mas todos nós, se soubermos encontrar a felicidade nas coisas mais simples, nós vamos ser felizes. É só uma questão da gente querer. Às vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente encontra algo para nos iluminar. E uma vez recebi uma mensagem que me dizia: a beleza está numa gota de um orvalho na pétala de uma flor. A beleza está na aurora do sol. Está no nascer de uma criança. E é aí que a gente encontra a felicidade. Quando a gente tenta encontrar felicidade naquilo que não dura, como a matéria, essa felicidade facilmente se esvai. Mas quando a gente aprende a encontrar a felicidade ao ouvir uma música, a ler um livro, a admirar uma planta, a fazer crescer uma planta, aí a gente encontra a felicidade. E é nós de procurarmos e nos perguntarmos o que é que buscarmos. No segundo item, Jesus nos fala também, nos fala que será dado àquele que tem. E Jesus, em Mateus 13, dos versículos 10 e 14, nos diz: seus discípulos se aproximando lhe disseram: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondeu dizendo, ele respondendo disse: é porque vos foi permitido conhecer o reino dos céus. Mas quanto a eles, não lhes foi permitido. Pois a todo aquele que já tem será dado ainda mais, e ficará na abundância. Mas aquele que não tem será retirado até mesmo o que tem. Eis porque falo por parábolas. Porque ao ver, nada veem, e ao ouvir, nada entendem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: escutareis com os vossos ouvidos, e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. E quando eu leio essa passagem, a primeira coisa que me vem é que Jesus, quando veio à Terra, toda a vida dele estava já descrita no Antigo Testamento. Estava tudo explicado até a crucificação dele. E quando ele dizia que a profecia de Isaías se cumpre, que escutareis com os vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, ele sabia que mesmo lendo as Escrituras, mesmo explicando que ia ser crucificado, mesmo explicando que ia morrer, eles não entenderam. Não entenderam e o crucificaram. Mas a máxima desse ponto é de que todo aquele que já tem será dado ainda mais. E eu lhes digo de experiência própria, quando a gente trabalha para Jesus, Ele dá. A gente só precisa pedir. Ele dá. E se não dá materialmente, dá moralmente. Quando a gente precisa de uma luz, ela vem. Quando a gente precisa de um conselho, ele chega. Quando a gente precisa de força, ela chega. Portanto, a nós de decidir o que é que a gente busca, o que é que a gente quer e o que é que a gente pede. E também em relação ao patrimônio. Ele dá. Porque Jesus também nos disse, se o Pai alimenta os pássaros do campo, veste os lírios, o que não fará por ti? O que é que Ele não faz por nós? Ele nos dá. Mas para isso a gente tem que trabalhar.
também. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz: reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Jesus dá, a gente tem que trabalhar. Porque Jesus foi próprio a dizer: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Portanto, se até hoje ele trabalha. E se nós queremos chegar ao Estatuto de Jesus, e no Estatuto de Jesus a gente não vai ter folga, a gente não vai ter domingo, a gente não vai ter sono, porque eles, espíritos de luz, eles trabalham infinitamente em prol de todos nós. Se isso é que a gente quer, porque aquele que pensava que desencarnando ia lá para cima para o céu apanhar sol, aproveita para apanhar sol enquanto que está, viu? Porque senão dançou a oportunidade do descanso. E senão hoje estávamos em casa conversando, programar nossas férias. Férias. A gente tem que tirar férias aqui, porque do lado de lá a gente não vai ter férias, não. Portanto, a gente tem que se policiar nos nossos sonhos. Por isso é que eu falei no início sobre o Evangelho no lar. Nós precisamos fazer o Evangelho em nossa casa. Nós precisamos acender uma luz espiritual dentro do nosso lar. Fazendo uma reunião semanal. E quando há crise, e nós temos alguns colegas nossos espíritas, em momentos de crise fazem Evangelho no lar todo dia. Porque, como a quem muito se pede, a quem muito tem, muito será dado, nós, quando começamos a enveredar pelo caminho do bem, os nossos inimigos que a gente deixou ficar nas outras vidas, que a gente fez muito mal antes daqui chegar, eles vêm tentar nos tirar do caminho. E a única hipótese que a gente tem é acendendo uma luz em casa, é fazendo o Evangelho no lar. Porque durante o dia a gente consegue policiar aquilo que a gente faz. E os nossos pensamentos, com perseverança, a gente até consegue fazer alguma coisa. Mas durante a noite dançou. Durante a noite você partiu para o outro lado e eles imediatamente te levam. Se nós não tivermos o policiamento de antes de ir para a cama, fazer uma leiturazinha, fazer uma oração, ter um pensamento positivo, ver uma coisa edificante, ouvir uma música. Tem muita maneira da gente dar a volta. Porque os espíritos que estão à nossa volta nos conhecem melhor do que nós mesmos. Porque eles nos conhecem de dia e de noite. A gente só se conhece de dia. A gente não sabe onde é que anda de noite. E eles sabem. Porque os nossos inimiguinhos de outras vidas, e os nossos amigos de outras vidas também, eles nos acompanham dia e noite. E os nossos amigos têm mais força do que os nossos inimigos. A gente só precisa pedir para eles. Inclusive, é no livro dos Espíritos uma prece para fazer ao anjo da guarda todas as noites. Então vamos fazer uma prece ao nosso anjo guardião todas as noites, enquanto a gente não consegue dominar nossos pesadelos e fantasias, como diz Emmanuel. Porque é nessas alturas que eles aproveitam. Aí a gente de manhã acorda. Ah, que noite. Graças a Deus, é raro isso acontecer. Viu? Comigo. Adormecer e acordar é que nem interruptor. Carregou no botão, pum, vai. E carregou no botão, levanta. Mas tem dia em que a gente levanta assim, um pouco tristonho, um pouco melancólico. Ainda bem que a gente não lembra do que sonhou. Ai, eu lembrava tudo.
Eu não, graças a Eu Deus. olhava para o relógio e pensei, meia hora e já sonhei isto tudo. Então amanhã eu faço o quê? Tem muita gente que se lembra dos sonhos, verdade. Bom, agora não. Desde toda a parte do Estou aqui, não, acabou. É quase como interruptor. Mas já foi, durante muito tempo já foi assim. Que bom. Continuemos sobre o trabalho, é uma lição de vida de Carlos Bacelli, que nos diz: com o discernimento presidindo todas as nossas ações, estejamos certos de que no trabalho do bem não existe excesso nem cansaço. Eu acho que hoje em dia quem está cansado são vocês de mim. Porque há 2 meses que eu estou fazendo palestras e estudo segundas e quartas. Portanto, porque de facto o trabalho não tem nem excesso nem cansaço. Quando a gente faz por gosto, a gente faz. E chega no final do dia e está com o sinal da força e prontinho no dia seguinte para arrancar de novo. Agora também aconselho que o pessoal escolha fazer aquilo que gosta. É um bom conselho. Porque tem que sair de casa não fazendo aquilo que você gosta. Já passei por isso também e não é agradável. Continuando, André Luiz nos diz, Espírito Santo Neto nos diz no livro Renovando Atitudes: não somos responsáveis por aquilo que não sabemos, não sofremos nenhum castigo por atos ou atitudes que ignoramos. Vale, porém, considerar que à medida que nossa consciência se expande e maior lucidez se faz em nossa mente, maiores serão nossos compromissos perante a existência. Podemos pretextar ignorância, mas se tivermos consciência de nossos feitos, isso sempre será levado em conta. Viu? Por que não vale a pena ser espírito? Agora não vale a pena. A gente já começa a saber aquilo que tem, a gente já começa a saber aquilo que a gente pensa, a gente já começa a saber aquilo que a gente vai receber. Bem, ou a gente policia ou então dá soco. Está na hora. E os espíritos nos dizem tudo. A gente só precisa ouvir. Que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E no último item se fala de conhece o cristão pelas suas obras. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. O que Jesus queria dizer com isso? O que é que ele queria dizer? Que a gente tem que fazer a vontade de nossos pais que estão nos céus. Não nos esqueçamos também que ele estava falando nesta altura para nós, há 2000 anos atrás, no tempo em que a gente ainda adorava Cordeiro de Ouro, em que a gente fazia o que bem nos apetecia, porque pouco tempo antes era olho por olho, dente por dente. A gente... Nós fizemos... Tripudiamos por aí, acho que era direito. Está na hora de reconhece o cristão para as suas obras. De vermos o que é que Cristo nos disse, se somos de facto cristãos ou não, e o que é que a gente pode fazer. E André Luiz, nos Missionários da Luz, nos diz: infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construção nossas, nunca podemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. É como a parábola dos bons frutos. Pelo bom fruto se sabe qual é a árvore que deu. E André Luiz nos diz exatamente que é através da devotação, da persistência, da operacionalidade e da fieldade. Temos todas as armas na nossa mão para poder decidir o que é que a gente quer. E o que é que a gente precisa para o nosso futuro.
Agora a escolha divina começa por esforço de cada um. A cada um de se esforçar ou não. E vamos deixar para a próxima encarnação? Ou vamos tomar o caminho e a rédea desse trabalho? O cristão, em boa razão, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em atitudes, em utilidades para as criaturas. Nos diz de novo Emmanuel em Caminho, Verdade e Vida. Porque quando a gente pensa numa sementezinha que a gente deita na terra, e que aquilo que se calhar na nossa gaveta estiver arrumado anos, sem mexer, e de repente, com a boa umidade, com o bom terreno, com a boa temperatura, se transforma numa planta, e cresce, 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 se desenvolve, se transforma num ser vivo, e depois nos dá frutos. Como é que a gente ainda consegue duvidar de Deus quando pensamos numa coisa assim? Muitos cientistas vão dizer, é a natureza. Tá bem. Então, me cria uma árvore. Do nada, cria uma árvore. Mas tem uma proposta espírita para vigiai e orai. A evolução consciente do homem. Vamos ter que evoluir conscientemente. O conhecimento de si mesmo. Precisamos nos conhecer. Verdade. A integração do mundo espiritual. Estarmos conscientes de que realmente a espiritualidade nos influencia permanentemente. O conhecimento das leis universais. Saber que se chove é porque chove. E se a gente colhe, é porque a gente semeou. O conhecimento do mundo mental, espiritual e psicológico. A capacidade que a gente tem com o nosso pensamento e aquilo que a gente interfere com as nossas ações e com os nossos pensamentos. E a edificação de um ser integral. Nós temos que ser íntimos. Temos que estar conscientes daquilo que a gente está fazendo. E lembremos-nos do convite feito há mais de 2000 anos. Jesus disse, quando encontrou Pedro e André, à beira do lago de Nazaré, vinde e segui-me, eu vos farei pescador de homens. E ele fez isso a cada um de nós. E a cada um de nós, ele nos disse, vem e segue-me. Está na hora da gente se decidir se quer seguir ou não. Chico Xavier psicografou no livro Correio Fraterno um poema de Alma Eros intitulado Divino Encontro. Viajor, viajor, no oceano da vida, muitas vezes tua voz, misturada de pranto, clama a presença divina. Entretanto, basta que surja uma ilha sedutora para que te detenhas muitos anos no cipoal de sensações efêmeras, de bússola abandonada, de leme esquecido, de navio ancorado em sombra. Descuidado de feliz, observas, não longe, terremotos de dor, compelindo-te à volta ao mar. Lembras-te então de novo e imploras angustiado a presença divina. Todavia, basta que um companheiro te provoque à disputa infeliz, para que te projetes na água turva fora da embarcação. Torturado bracejas,
Entre os monstros do abismo não podes repousar, senão momentos breves. Entre braços de rocha a emergirem do fundo, e após dias de dor, de sede, fome e sono, ganhas a praia extensa, um deserto areal. Nem árvores nem fontes, apenas ervançais, onde a serpente mora aguardando os teus pés. Foges espavorido, esfarrapado e só. E quando a ventania improvisa o sepulcro que te espera por fim, de corpo verminado, apodrecido e nu, sem bússola, sem nau, sem âncoras no porto, sem a voz de ninguém que te console ou guie, agarras-te à fé viva e gritas para o céu: Senhor, Senhor, Senhor. E então, e só então, sentes no coração que soluça e que ri a voz, a grande voz que te renova o eu. Não temas, filho meu. Espera, estou aqui. A cada um de nós, em momentos de angústia, saber ter a fé para que Jesus e nosso Pai nos diga: espera, filho meu, estou aqui. Que bom que todos vocês vieram e voltemos todos para casa com Jesus de Nazaré. Era isso que eu gostava de falar para vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? Vai. Então, como você falou, muitos são chamados e poucos são escolhidos. A veste nupcial aí, ela seria aquela vestimenta que nós fazemos quando fazemos a nossa reforma íntima. Quando aprendemos a amar, a respeitar as leis e nos vestimos para receber essa divindade. Se você quer entender isso dessa forma, mas a veste nupcial naquela época era uma forma que Jesus tinha de a pessoa não estar apropriada para o sítio em que estava. Mas nos dias atuais a gente tem que se adaptar ao local onde está. Isso era uma parábola, né? Sim, aquilo era uma parábola. Para dizer justamente que nós temos que nos preparar dessa forma para... Se nós queremos entrar no reino de Deus, a gente tem que nos reformar. Senão a gente na próxima encarnação vai estar que nem aqui de novo. Bem, não vai ser nessa terra. Porque isso eu posso garantir para vocês. A próxima vez que a gente desencarnar e que voltar a encarnar, a terra já não vai ser prova de expiação. A terra daqui a alguns anos vai ser um mundo de regeneração. E a gente só vai para o mundo de regeneração se a gente evoluir. Se a gente ficar como está, a gente vai encarnar no mundo de prova de expiação, mas se calhar que nem os espiados de Capela, que vieram para cá, para o tempo da pré-história, a ajudar os egípcios, os homens da caverna, a evoluir a evolução que a gente vê ainda hoje na história. Portanto, se a gente quer passar para um mundo de regeneração, temos que fazer alguma coisa. E vai ter que ser cada um de nós. Porque no momento em que a gente partir para lá de lá, não tem céu, não tem inferno. E se ninguém leu o livro do inferno, leia. Porque Allan Kardec e a espiritualidade nos explica exatamente, segundo as diversas religiões, o que é o céu e o inferno. Mas quando a gente partir por lá de lá, que não tem céu nem inferno, o que vai ter é a nossa consciência nos perguntando onde é que eu errei, o que é que eu fiz. Porque ninguém nos vai perguntar o que é que o vizinho fez, o que é que fulano fez, o que é que cicrano fez, o que é que aquele fez. Nos perguntamos nós mesmos o que é que eu fiz. E aí é que a gente chega à conclusão, mais uma encarnação que eu pedi. Mais uma encarnação que eu tinha que fazer isso e fiz isso. Não, quando a gente faz isso, já tá bom. Quando faz
Que é a maioria dos casos. Não, mas isso também é pouco. Viu? Isso é pouco. É que nem palito. Vamos fazer uma coisa em condições, um carro, uma casa, uma coisa em condições, então. Eu falei uma coisa assim, felicidade são gotas de amor, você falou de felicidade. Felicidade são gotas de amor que crescem e se solidificam em nossos corações. Feliz é aquele que ama almas nobres como diamantes de luz que cresceram no caminho seguido a Jesus. Para terminar, uma última mensagem de Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, intitulada Ao Sol da Verdade. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Nos disse Jesus na passagem em João 16, versículo 13. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se agigantam à sua frente? Há companheiros que indagam. Devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da terra verbal, agreis ou pessoas. Dentro do assunto, por enquanto, transcrevemos a questão 799 do Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis o que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade, da sociedade, que faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado a preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Não nos iludamos com o respeito às nossas tarefas, somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências. A começar por nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Todos fomos chamados. E todos somos espíritos. Levando os nossos pensamentos a Jesus, transmitindo ao nosso Mestre nosso profundo agradecimento por seus ensinamentos, que nos esclarece no caminho a percorrer, o verdadeiro sentido da vida e das vidas que vivemos. Divino Mestre, por muitas vezes, Senhor, insensatos e inseguros, construímos a casa das nossas aspirações e da nossa fé sobre a areia. E os ventos das nossas imperfeições morais e as tempestades das adversidades comuns da vida vem, tudo destrói. Somos assim tomados pelo desespero, pela tristeza, pelo medo, que nada mais são do que falta de fé em Deus, nosso Pai eterno. Por isso te pedimos, Mestre, humildemente, para que nos ensine a construirmos a casa da nossa fé e das nossas esperanças sobre a rocha da tua doutrina, dos teus ensinamentos, que nos mostram só a compreensão, o perdão, a tolerância e o amor ao próximo poderão nos conduzir a melhores estágios, avançando na tua direção e na direção daquele que nos criou, na direção de nosso Pai. Nós, que já compreendemos o chamado e as nossas responsabilidades, te agradecemos por isso e nos compadecemos daqueles que disso se esquecem
que nem te conhecem, Senhor. De todos aqueles que vivem no sofrimento, ou daqueles que, mesmo lembrando de Ti, devem passar nesta vida por atribulações muitas vezes difíceis. Por isso pedimos, por todos aqueles que sofrem nos leitos de hospitais, todos os enfermos que não têm acesso a tratamentos, a todos os encarcerados, as pessoas que sofrem com vícios, e a todas as almas já desencarnadas que permanecem presas a ilusões terrestres, buscando aquilo que não mais lhes convém. A todos aqueles que alimentam planos de vingança, de desfogo, que cultivam em si, em seu coração, o ódio, o rancor, que possam se sentir, Senhor, tocados neste momento pelo Teu amor, por Tua paz, que amplifica as humildes vibrações que a eles enviamos nesta hora, para que eles sirvam de força, de encorajamento, para um reerguimento, se colocarem uma nova caminhada, através de uma nova trilha. Assim, Mestre, agradecendo-te mais uma vez pela oportunidade desta noite, te rogamos que nos abençoe, que nos acompanhe aos nossos lares, guiando-nos até lá em paz e tranquilidade, para que sejamos nós mesmos fonte de paz àqueles que lá se encontram e para aqueles com quem convivemos no nosso dia a dia. Que assim seja.